grande parte da população brasileira ainda, a gente pode dizer assim de uma forma um pouco dramática, que está mergulhado nas trevas dos investimentos. Então são pessoas que, por exemplo, investem em caderneta de poupança, que é um tipo de investimento que hoje não tem nenhuma vantagem, ou então cometem erros básicos como ter dinheiro investido e ao mesmo tempo ter dívidas a taxas maiores do que o investimento retorna, então na prática elas estão perdendo dinheiro. Então essas pessoas são pessoas que precisam de ajuda. Sobre como os investimentos pessoais podem ser conduzidos a partir de agora, neste novo contexto de crise e incerteza política no Brasil, eu converso agora com o consultor financeiro André Massaro. Quais são suas dicas e os seus conselhos? A primeira delas, eu acho que a mais óbvia de todas, é tomar cuidado com a euforia. A gente tem visto movimentos erráticos e muito intensos do mercado. Então a bolsa subindo muito, às vezes o dólar cai muito e depois surge alguma outra notícia, volta tudo. Então as pessoas começam a traçar cenários, muitas vezes de médio e longo prazos, baseados nesses movimentos que são movimentos típicos de curto prazo, de alta volatilidade. Então seguir a estratégia que foi traçada anteriormente. Esses momentos de euforia, esses momentos de estresse não são bons para tomar decisão. A tomada de decisão de um investidor, em particular de um pequeno investidor, ela tende a ser errada e a dar prejuízo quando é feita nesses momentos. Essa volatilidade é muito boa para os profissionais, né? Sim, até para os profissionais às vezes pode não ser tão boa, né? Porque os profissionais também acabam errando muito, mas eles têm ferramentas que muitas vezes não estão disponíveis para os pequenos investidores. Eles estão acompanhando as coisas em tempo real, às vezes até de uma forma um pouco antecipada, enquanto o pequeno investidor ele tende a ser reativo. Quer dizer, na maioria dos casos, um pequeno investidor ele vai acompanhar notícias, ele vai ver coisas na mídia que já estão acontecendo com um pequeno atraso em relação àquilo que ocorre em tempo real. Quer dizer, as decisões já são atrasadas e o chamado dinheiro esperto já se posicionou. Então, para um pequeno investidor, a melhor atitude num momento como esse é seguir a estratégia, seja ela qual for. Quer dizer, a gente parte do princípio de que um pequeno investidor ele tem que ter uma estratégia, quer dizer, quando que ele entra, quando que ele sai, quando que ele precisa do dinheiro, qual é o nível de risco que ele tolera, né? Então, assim, não é bom que o pequeno investidor ele fique mudando sua estratégia e tomando decisões nesses momentos de estresse. E quais são as estratégias que você indica, você aconselha? Neste momento, para mim é muito claro. Quer dizer, nós estamos ainda com a Selic acima de 14%, quer dizer, é uma taxa de juros incomum. Quer dizer, a gente não acha isso em outras economias minimamente relevantes no mundo. Nós conseguimos ainda ter ganhos reais acima da inflação em renda fixa, em instrumentos seguros. Então esse é o caminho para o investidor brasileiro. É óbvio que a gente deve sempre acompanhar aquilo que está acontecendo nos mercados de renda variável, em outros mercados. A gente tem que se preparar para um momento que pode exigir uma mudança, mas ainda eu não enxergo como a hora de executar essa mudança. Quer dizer, enquanto a gente tiver esse tipo de taxa de juros à disposição, esse tipo de retorno basicamente sem risco à disposição, nós temos que aproveitar isso. E como aproveitar essa taxa básica de juros? Hoje a gente tem muitas opções, tá? Basicamente assim, dois universos, que são os títulos públicos federais e os títulos de bancos, títulos emitidos por bancos. Então, CDBs, LCIs, LCAs, quer dizer, e hoje as melhores oportunidades elas estão nos bancos pequenos, ou seja, aqueles bancos que oferecem taxas maiores para captar dinheiro dos investidores. Obviamente, assim, a gente tem que tomar cuidado com a segurança, né? Então, sempre lembrar que depósitos bancários no Brasil são garantidos até R$250 mil, então procurar não ultrapassar esse limite, pelo menos em um único banco. E os títulos públicos federais, que são negociados no Brasil para pessoas físicas através do Tesouro Direto, que hoje eles oferecem, acho que sem sombra de dúvida,
o maior nível de segurança existente no mercado. São títulos do governo, com garantia do próprio Tesouro, de valor ilimitado, quer dizer, não é como o Fundo Garantidor de Crédito, que tem um valor limite, quer dizer, o que tiver investido está tecnicamente garantido. Então esses são os dois caminhos melhores para um pequeno investidor neste momento. Você falou sobre os bancos pequenos aqui no país e não é raro a liquidação de algumas instituições por parte do Banco Central. Como se precaver deste risco e fazer, ao mesmo tempo, um bom investimento nessas instituições? O investidor ele tem que ter em mente que não existe tanta diferença assim entre banco grande e banco pequeno. Se a gente vê a história recente do Brasil, os últimos anos, inclusive é possível até ver no próprio site do Fundo Garantidor de Crédito quais foram os bancos liquidados desde que ele existe, a gente vê que nós temos bancos pequenos e bancos grandes. Então o fato de um banco ser grande não é sinônimo de mais segurança, de mais solidez. É complicado para as pessoas tentarem adivinhar, baseado na imagem pública, no tamanho, no fato de ter agências na rua ou não, se aquele banco é mais forte, se é mais sólido. Quer dizer, na dúvida, a gente deve tratar todos os bancos como se eles fossem iguais, como se eles representassem o mesmo risco, ou seja, um risco alto. Por isso que a gente deve, na medida do possível, tentar respeitar o limite da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, quer dizer, não ultrapassar R$250 mil. Se a pessoa tem um patrimônio que ultrapassa, vale a pena diversificar por bancos diferentes, até porque tem o seguinte, na eventualidade da liquidação de um banco, às vezes demora um tempinho para que esse dinheiro fique disponível, tá? Baseado na história do Fundo Garantidor de Crédito, esse tempo pode variar em média ao redor de 2, 3 meses. Não é muito tempo, mas para uma pessoa que tem uma necessidade de liquidez imediata, isso pode gerar uma situação muito inconveniente. Então, mesmo que ela tenha um patrimônio abaixo de R$250 mil, é interessante que ela diversifique em 2 ou mais bancos, sempre na expectativa de que aqueles 2 bancos não vão quebrar ao mesmo tempo, né? Você faz um trabalho de consultoria e agora de uma maneira didática, né? Você prepara aulas, enfim. Prepara e orienta investidores que estão entrando agora no mercado. Como é que está sendo esse seu trabalho? É um trabalho muito interessante e bastante desafiador. O Brasil não é um país muito afeito à educação financeira, tanto do lado da gestão financeira propriamente dita, quanto do lado dos investimentos. Óbvio, nós temos assim alguns investidores que são bastante sofisticados, que conhecem os instrumentos, sabem comparar uma coisa com a outra, eles sabem buscar o melhor para si. Mas grande parte da população brasileira ainda, a gente pode dizer assim de uma forma um pouco dramática, que está mergulhado nas trevas dos investimentos. Então são pessoas que, por exemplo, investem em caderneta de poupança, que é um tipo de investimento que hoje não tem nenhuma vantagem, ou então cometem erros básicos como ter dinheiro investido e ao mesmo tempo ter dívidas a taxas maiores do que o investimento retorna, então na prática elas estão perdendo dinheiro. Então essas pessoas são pessoas que precisam de ajuda. E tanto eu quanto outras pessoas envolvidas na área de educação financeira, a gente está sempre dentro das nossas limitações e das nossas possibilidades, prover essa ajuda, prover essa orientação para que as pessoas tomem decisões melhores, para que elas consigam ter mais valor do próprio dinheiro. E isso não está inserido na cultura do brasileiro e nem em todas as escolas. A educação financeira é tão importante, não é? Exato. Tudo isso que a gente vê no mercado financeiro brasileiro, tanto do lado do crédito quanto do lado do investimento, a grande maioria dos produtos financeiros, a grande maioria dos eventos que vem acontecendo são coisas recentes. Então, por exemplo, se a gente retroceder um pouco, né, as pessoas um pouco mais velhas provavelmente vão lembrar de uma época em que no Brasil você praticamente não tinha instrumentos de crédito ao consumo. As pessoas usavam cheque pré-datado, não tinha parcelamento de compras, cartão de crédito não era uma coisa tão popular. E do lado do investimento, investimentos populares eram associados com caderneta de poupança e imóveis só. Então, assim, muitas pessoas aprenderam ao longo de gerações que investir é caderneta de poupança e imóveis, né? Elas
acabaram ficando pouco abertas a essas novidades que vieram surgindo aí nesses últimos 10, 20 anos, que não são exatamente novidades, mas são investimentos que não eram tão populares. Então, por exemplo, um CDB, título público, isso de certa forma sempre existiu, mas nunca foi tão acessível quanto é hoje. E essas pessoas precisam ser informadas e educadas para usar esses instrumentos a seu favor, porque elas podem obter vantagens reais. André Massaro, muito obrigada por mais esta participação aqui na Ducascope TV. Eu que agradeço a oportunidade sempre, é um prazer falar com você, falar com todas as pessoas que te assistem. E eu desejo boa sorte e muito dinheiro para todo mundo. Obrigada para todos nós. Luciane Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.